Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro... Bom dia. Hoje são 25 de dezembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo da série é Renunciei à minha religião. Essa série, como já mostrei no primeiro vídeo inaugural, essa série é sobre o livro maravilhoso que aqui está, Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman, e aqui uma história de renúncia à religião. Nada ortodoxa. Obviamente, já disse aqui, este livro inspirou a série Nada Ortodoxa, com o mesmo nome, que está aí no mundo da Netflix. Nada Ortodoxa. Foi inspirada essa série com 4 capítulos. Você assiste a essa minissérie em apenas uma tarde, 4 horas apenas, na Netflix. Então essa série foi inspirada neste livro aqui. Livro lançado este ano, e a série também, 2020. Muito bem, então vamos aqui a mais um trecho do livro Nada Ortodoxa. Já mostrei aqui que a Deborah Feldman, judia, nasceu numa sociedade judaica, a Sociedade dos Judeus Assídicos, lá no bairro, no distrito de Brooklyn, um distrito de Nova York, Brooklyn, e uma parte do Brooklyn a Williamsburg. Aquela região reúne um grande número de judeus assídicos. Os judeus assídicos, eles são descendentes das vítimas do Holocausto de Adolf Hitler. Então ela nasceu numa sociedade judia assídica e viveu ali durante 23 anos. Casou-se, teve um filho, e aos 23 anos ela abandonou a religião, o judaísmo, levando e também abandonou o esposo judeu rigoroso. E ela saiu de Williamsburg, do Brooklyn, levando o seu filho. Hoje, a Deborah Feldman mora em Berlim, na Alemanha. Então aqui vamos analisar mais um trecho aqui do livro Nada Ortodoxa. E o que vou mostrar aqui é sobre a menstruação. Os judeus, como sempre digo aqui, criaram o Deus hebreu. O Deus da Bíblia, na verdade, é apenas o Deus exclusivo dos judeus. Os cristãos é que universalizaram, tornaram universal o Deus dos judeus. Mas o Deus da Bíblia é o Deus apenas dos judeus. Já mostrei isso aqui no segundo vídeo. Então, agora no terceiro vídeo, vejamos mais aqui uma passagem do livro da Deborah Feldman sobre menstruação. Você que está assistindo a esse vídeo, nesse momento, com certeza sabe o que é menstruação, principalmente as mulheres. Então você, mulher, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, você sabe muito bem o que é menstruação. Você menstrua mensalmente, uma vez por mês, não é isso? Menstruação. E qual é a diferença entre uma mulher menstruada e uma mulher não menstruada? Qual é a diferença? Você, mulher, que está assistindo a esse vídeo, diga-me aí. Escreva. Qual é a diferença entre uma mulher menstruada e uma mulher não menstruada? Qual é a diferença? Na verdade, nenhuma. Apenas uma questão biológica.
A mulher está menstruada. A outra não está menstruada. Apenas isso a diferença. Você, mulher menstruada, que está menstruada, você, com certeza, essa menstruação sua não atrapalha em nada a sua vida. Você, menstruada, vai a shoppings, você cumprimenta pessoas. Você, mulher menstruada, você cumprimenta pessoas, vai a shopping, você vai ao trabalho normalmente, você vai a cinemas, você vai a teatros, você vai a estádios de futebol, não é mesmo? Você brinca com seus filhos, você dorme com seu marido, com seu amante ou com seu namorado. Você, menstruada, pratica relações sexuais com seu marido, com seu namorado, porque isso é normal. Você praticar todas essas coisas durante sua menstruação, não é verdade? Então, uma mulher menstruada, em termos de ações, em termos de trabalho, a mulher menstruada, ela não se diferencia da mulher não menstruada, não é isso? Você menstruada vai à praia, toma banho em praia, você toma banho em piscina, não é assim? Então não há diferença alguma entre a mulher menstruada e a mulher não menstruada. E isso é do conhecimento de qualquer pessoa e, com maior razão ainda, de qualquer especialista em sexualidade humana. Então a mulher menstruada não é diferente da mulher não menstruada. A mulher menstruada não tem seus direitos reduzidos porque está menstruada. Não é isso? É o mundo em que nós vivemos, um mundo evoluído. Mas no mundo antigo, será que era assim? Claro que não. Claro que não. No mundo antigo reinava, obviamente, a ignorância, a falta de conhecimento. No mundo antigo. Então, no mundo antigo, a visão sobre a menstruação não era essa que nós temos hoje. Era uma visão ignorante, uma visão irracional sobre a menstruação. Entendeu? A Bíblia é um livro antigo. A visão da Bíblia sobre a menstruação, uma ignorância sem fim, porque é o mundo antigo. Filósofos antigos afirmaram inúmeras bobagens sobre a menstruação por causa da ignorância deles, filósofos antigos. Teólogos antigos também, em sua profunda ignorância, afirmaram bobagens sobre a menstruação. E até médicos muito antigos também afirmaram bobagens sobre a menstruação. Então, o mundo antigo tinha uma visão errônea sobre a menstruação, sobre a mulher menstruada. O que nós não temos hoje, por causa do nosso conhecimento avançado. Então, veremos isso, essa ignorância sobre a menstruação, na Bíblia. E aqui reproduzida na sociedade judaica assídica. E aqui a Deborah Feldman vivenciou essa ignorância. Veja bem, a Deborah nasceu numa sociedade judaica assídica, judeus ultra-ortodoxos, judeus que seguem a Bíblia, principalmente a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, veremos essa ignorância aqui no mundo em que a Deborah Feldman vivenciou. E também iremos à Bíblia para mostrar essa ignorância. Os judeus, como sempre digo, seguem a Bíblia. Seguem a Bíblia, principalmente a Torá, o Pentateuco. Então vamos lá. Aqui em Nada Ortodoxa, vamos ver aqui a Deborah, veja bem, nasceu numa sociedade judia assídica, no Brooklyn, distrito de Nova York, e ali ela viveu até os 23 anos de idade, quando abandonou a religião, o judaísmo. Então veja que ela
vivenciou isso aí, mas ela sempre foi uma mulher inteligentíssima. Ela questionava os costumes ali da sociedade judaica assídica, fundamentados na própria Bíblia. Ela criticava. Ela, uma mulher inteligentíssima, e ela criticava os costumes de sua sociedade judaica. Veja aí, e não deu outra. Ela abandonou, porque os costumes são ridículos. É a ignorância do homem antigo. Então, vamos aqui ao livro dela, uma passagem, e você verá a ignorância sobre a menstruação. E ela vivenciou isso aí. Então vamos lá. Acompanhe aí. Na página 157, vamos ler aqui os 2 primeiros parágrafos. Veja aí. Ela escreve assim, a Débora. Nidá, veja a expressão aí, Nidá, dentro da sociedade judaica assídica. Nidá, diz a professora. Nessa parte aqui do livro, a Débora estava próxima de casar com o judeu. Estava bem próxima do casamento. E aí ela passou por algumas professoras para lhe fornecer algumas informações sobre a vida que ela iria enfrentar, a vida de mulher casada na sociedade judaica assídica, entendeu? Então aqui é ela conversando com a professora passando orientações para ela, para a Débora, antes de ela se casar com o judeu. Então ela diz assim, Nidá, diz a professora, se traduz literalmente como relegada, mas não significa isso de fato. Apressa-se a me assegurar. Então aqui a Débora está dizendo que a professora, orientadora sobre o que ela iria vivenciar, o casamento, dando orientações a Débora, a orientadora, a professora judia assídica, dizendo a Débora, aqui explicando a Débora o que era a palavra, o significado da palavra Nidá. E aí a Débora continua aqui. Nidá, diz a professora Débora, é apenas a palavra usada para se referir ao tempo aí entre aspas, a menstruação. A professora aqui falando a Débora sobre menstruação, uma professora judia assídica, falando sobre menstruação e aí recorrendo à Bíblia, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí você verá a ignorância. Então vamos lá. Diz aí a professora, a Débora, que a palavra Nidá é apenas a palavra usada para se referir ao tempo, à menstruação da mulher. Se referia às 2 semanas do mês em que, segundo a lei judaica, ou seja, na Bíblia, lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ali principalmente em Levítico e Deuteronômio, veja bem, segundo a lei judaica, ela é considerada impura. Veja a ignorância aí. E essa ignorância está na Bíblia e é reproduzida aqui pela sociedade judia, judaica, assídica. Então, veja bem, no início desse vídeo, eu disse aqui que você, hoje, num mundo evoluído como o nosso, você, mulher que está menstruada, você não tem direito algum reduzido por estar menstruada. É o mundo civilizado de hoje. No mundo ignorante da Bíblia, e aqui reproduzido pela sociedade judia assídica, no mundo da Bíblia, a ignorância era tremenda. Então, no mundo da Bíblia, a mulher, quando estava menstruada, era considerada impura. Ela era considerada impura. Não podia tocar em nada. Não podia se aproximar de ninguém. A mulher casada se afastava do marido durante o período de 2 semanas.
porque ela era vista como impura, e aí como mulher relegada. Você entendeu? Essa ignorância está na Bíblia. E a Bíblia diz que essa ignorância foi dita pelo Deus hebreu a Moisés. Deus algum existe, Deus algum diz alguma coisa a alguém, e nada de Moisés também. Tudo isso tradição. Então você vê que na realidade, essa visão de que a mulher menstruada era uma mulher impura durante a menstruação é uma ignorância do mundo antigo e não de hoje, como estou mostrando aqui. Então veja aí, a professora preparando aí a Débora, antes do casamento da Débora, preparando a Débora, explicando a ela que ela, durante a menstruação, é considerada uma mulher impura. E continua aí, a Débora dizendo: é o que estudo agora no meu curso de noiva. Olha aí, o curso de noiva, antes do casamento de Débora. As leis de Nidá. Aí veja aí no segundo parágrafo. A Débora pergunta à professora. Ela pediu à professora, pedi que traduzisse o termo para mim. Porque a Débora, veja bem, uma judia dentro de uma sociedade judaica assídica. Mas essa Débora, ela tinha um senso crítico. Ela via que isso é um absurdo, dizer que uma mulher menstruada é impura, que ela é relegada durante a menstruação, que ela deve se afastar de todos. Viu aí? Então ela se revoltou contra essa ignorância que está na Bíblia e é ainda hoje reproduzida pelos judeus assídicos. Então aí a Débora escreve: pedi que traduzisse o termo para mim, o termo Nidá. Primeiro, diz a Débora, ela quem? A professora. Ela relutou em responder. A professora, até mesmo a professora judia, ficou envergonhada em dizer, ainda hoje, segundo a Bíblia, que a mulher menstruada é considerada impura, relegada. A própria professora ficou até com vergonha de dizer isso, mas tinha que dizer por causa da religião, da crença dela. Então veja, primeiro, ela, a professora, relutou em responder, mas depois insisti. E, conforme me explicava rapidamente os benefícios proporcionados pelas leis de Nidá para o casamento, senti o sangue subir à cabeça. Viu aí? A Débora, mesmo sendo uma judia, ela ficou com raiva da professora por ter dito a ela que uma mulher menstruada, segundo a Bíblia e segundo aqui a lei judaica que acompanha a Bíblia, essa ignorância sem fim, a professora dizendo a ela que a mulher, durante a menstruação, era considerada impura e ela deveria ser relegada, abandonada, e ninguém poderia nem tocar sequer nela. Então a Débora diz aqui que o sangue subiu à sua cabeça, porque ela ficou revoltada com isso. E continua aí a Débora: ser relegada, mesmo que por conta de impurezas, é humilhante. Não sou suja. Olha que coisa aí. A Débora. Viu aí? Ela diz: ser relegada, eu, mulher, ser considerada impura só porque estou menstruada? Isso é humilhante. Aí ela diz: não sou suja. Não sou suja. Viu aí? A revolta de uma mulher diante da ignorância de uma lei que está na Bíblia, no mundo antigo, uma visão completamente errada sobre a menstruação, sobre a mulher menstruada. E essa lei ridícula que está na Bíblia, lá em Levítico, em Deuteronômio, que na Bíblia diz que foi uma lei dada pelo Deus hebreu a Moisés, você vê facilmente que Deus algum existe, que Deus algum é inteligente para fazer leis. Você vê facilmente que essa lei, que considera a mulher menstruada uma pessoa suja, relegada, uma lei dessa, quem fez uma lei dessa, nada entende da mulher, nada entende sobre
menstruação. Então aqui a primeira parte que eu quero mostrar. Agora eu vou mostrar novamente mais um trecho, continuando aqui no livro, na página 158. Então veja aí, vamos ler aí esse parágrafo. A Débora escreve assim: a mulher se torna nidá ou relegada, abandonada, considerada impura. Ela diz aí, na sociedade, por causa da Bíblia. A mulher se torna nidá ou relegada assim que a primeira gota de sangue deixa seu útero. Não é? Veja aí. Quando está nidá, olha o que ela diz. Seu marido não pode tocá-la, nem mesmo para lhe oferecer um prato de comida. Você aí, mulher, deve estar revoltada com o que ela diz aqui, não é? Então a sua revolta deveria ser contra a Bíblia, porque isso aqui é o judeu seguindo as leis antigas da Bíblia. Você não pode recorrer à Bíblia, é o que eu sempre digo aqui. Então veja, a Débora escrevendo isso aí. Ela diz que no mundo dela, lá no mundo judaico, assídico, a mulher se torna nidá, até hoje lá nos Estados Unidos, a mulher se torna nidá ou relegada, abandonada, assim que a primeira gota de sangue deixa seu útero. Quando está nidá, menstruada, ela diz, a mulher, veja bem, não pode tocar o marido, não pode. Seu marido não pode tocar também a mulher, nem mesmo para lhe oferecer um prato de comida. Isso durante 14 dias. Veja a ignorância bíblica que é reproduzida aqui na sociedade dos judeus. Continua aqui a Débora. Ele, o marido, não pode ver, veja que absurdo, parte alguma de seu corpo. Isso da própria esposa. Isso é um mundo bíblico, para você entender como é um mundo muito antigo e uma visão completamente errônea sobre a mulher, sobre a menstruação. Esse é o mundo bíblico. Então, vamos lá. Continua aqui a Débora. Não pode ouvi-la cantar. Veja bem, um casal dentro de uma casa, o esposo e a esposa menstruada, ela sofre tudo isso. O marido, mesmo dentro de casa, não pode nem oferecer um prato de comida a ela. Isso é a Bíblia, é a ignorância do mundo antigo sobre a mulher, sobre a menstruação. Certinho? Então vamos lá, aí continua aí a Débora. A mulher, durante a menstruação, a mulher fica proibida para ele, para o marido. Não existe sexo durante a menstruação aí, e até a sua atingir o estado de pureza. Isso leva 2 semanas. Então 2 semanas, a mulher, veja, um mês tem 4 semanas. Um mês, 4 semanas. Então durante um mês, a mulher está disponível para fazer sexo com o marido apenas 2 semanas por mês. Nas outras 2 semanas, por causa da menstruação, não pode, jamais. Esse é o mundo da Bíblia, um mundo de profunda ignorância sobre a mulher, sobre a menstruação. Você está vendo isso aqui. E isso acontece para quem segue a Bíblia, principalmente os judeus. Então vamos lá. A Débora diz aí, logo no início, abaixo, ela diz que essas foram algumas das coisas que aprendi no curso de noiva. Ela diz aí, você vê. E mais abaixo, veja aí o que ela diz, continuando. Quando cessa a menstruação, diz minha professora de Calá, a mulher deve contar 7 dias limpos, realizando inspeções 2 vezes ao dia. Veja que absurdo. 2 vezes ao dia com panos de algodão para ter certeza de que não há sinal de sangue. Após 7 dias brancos, consecutivos, ela imerge na mikvá, que é o banho ritual, e volta a ser pura.
veja aí, a mulher volta a ser pura depois de passar da menstruação e mais aí 7 dias. Então veja, ela escreve aí, pelo menos, segundo a professora de Calá, não consigo, ela diz, e volta a ser pura. Pelo menos segundo a professora de Calá. E ela continua, Débora, não consigo imaginar minhas primas casadas fazendo isso. Porque ela achou, como é o normal, a Débora achou isso aí um absurdo, uma lei dessa, que considera a mulher impura durante 7 dias, e aqui 14, considera a mulher impura apenas pelo fato de ela estar menstruada. Mas isso é a visão errônea do mundo antigo sobre a mulher, sobre a menstruação. A visão errônea da Bíblia. Então aí, mais abaixo ela diz, uma vez purificada, em geral, por 2 semanas no mês, tudo está como deve ser. Viu aí? Então você vê rapidamente aí que é um absurdo uma situação dessa aqui, vivenciada pela judia Deborah Feldman, a mulher menstruada. E uma lei ridícula, que está na Bíblia, que é isso realmente, condenando ali a mulher menstruada, que ela é um ser impuro, que ela deve ser relegada, que ela não pode tocar em nada, não pode fazer sexo com o marido, não pode fazer sexo com o namorado, que a mulher menstruada, se ela tocar em alguma coisa, a coisa fica impura. Se uma mulher menstruada se sentar numa cadeira, a cadeira fica impura durante 7 dias, e aqui 14. Só depois é que ela vai, quando desaparecer a única gota de sangue da menstruação, só depois disso aí é que a mulher se torna novamente pura. Essa ignorância é a ignorância do mundo antigo, é a ignorância da Bíblia. É fácil ver que Deus algum existe, Deus algum cria uma lei doida dessa, em que a mulher menstruada é considerada impura, é considerada abandonada, relegada. Então você viu isso aí em um trecho do livro da Deborah Feldman, e ela, inteligentíssima, mesmo sendo judia, ela já criticava isso aí. Ela disse que quando ouviu isso da professora, dizendo que ela, menstruada, é uma mulher impura, que deve se afastar de todos, não deve tocar nada. Quando ela ouviu isso da própria professora, ela disse que o sangue dela subiu a cabeça, porque ela não concordava com uma lei maluca dessa. E essa lei maluca, repito, está na Bíblia, e é o que veremos agora. Então veja, os judeus, o livro dos judeus é a Bíblia. É a Bíblia. Mesmo o Novo Testamento, que é texto cristão, ali os cristãos viviam numa sociedade judaica. É o que eu digo aqui, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento era judeu, dentro de uma sociedade judaica. Foi submetido a essas leis aqui malucas. Entendeu? Então vamos agora à Bíblia, provando o que está aqui no livro Nada Ortodoxa. Por quê? Porque eles seguem a Bíblia, os judeus. Então você não pode seguir costumes antigos, porque são ridículos. O mundo evolui. Você não pode ficar preso, por exemplo, a um costume que está na Bíblia, só porque você diz que o livro é sagrado. Não. Costumes mudam. A evolução exige mudança de costumes. Tanto é que hoje, aqui no Brasil, no mundo civilizado, a mulher menstruada não sofre punição alguma. Tem uma vida normal, como uma mulher não menstruada. Viu aí? Agora vamos mostrar essa ignorância sobre a mulher, sobre a menstruação, na própria Bíblia. Porque foi da Bíblia que os judeus tiraram essa loucura aí. Então veja agora a Bíblia aí. Fiz um quadro aí para ficar melhor. Peguei apenas, veja bem,
Peguei apenas passagens de Levítico, capítulo 15 e Levítico, capítulo 20. Então aí o título, a Bíblia e a ignorância sobre a menstruação. Então veja aí, Levítico capítulo 15, versículos 19 e 24. Veja a visão errônea sobre o homem antigo, o mundo antigo, acerca da menstruação da mulher, como sempre. E veja que em Levítico capítulo 15 e Levítico 20, logo no início, o primeiro versículo, diz que essas leis aqui absurdas foram criadas pelo Deus hebreu e passadas para Moisés. Veja, Deus algum existe e Deus algum sabe fazer leis e passa para alguém. Tudo isso aqui lenda. Veja que a própria lei, ela é ridícula. Ela mostra a ignorância de um povo e não de um Deus, uma entidade inteligentíssima. Somente um povo com conhecimento arcaico, errôneo sobre a mulher e sobre a menstruação para fazer uma lei ridícula como essa aqui. Então você vê facilmente que Deus algum existe, Deus algum, entidade inteligentíssima alguma está por trás de uma lei dessa, tão péssima, tão irracional como esta aqui. Então vamos lá. Levítico capítulo 15, versículos 19 a 24. Temos o que está aí. Abre aspas, diz aí a Bíblia. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado, se este for o fluxo costumado do seu corpo, que é a menstruação, estará imunda, veja aí, 7 dias na sua menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre ela, tudo sobre que ela, a mulher menstruada, tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo. E tudo sobre que se assentar, ou seja, tudo aquilo em que a mulher ficar sentada sobre alguma coisa, tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Veja a ignorância da lei. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, a mulher menstruada, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela, ou seja, se um homem fizer sexo com uma mulher menstruada, veja aí, se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda cama sobre que ele se deitar será imunda. Fecha aspas aí. É o que está em Levítico capítulo 15, versículos 19 a 24. Você, mulher que está aí assistindo ao vídeo, com certeza isso aqui causa ou não causa nojo. Mas aí vem a ignorância religiosa. Taxa um livro de sagrado e não vê os absurdos que estão dentro desse livro. Viu aí? Então veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com uma pessoa. Basta dizer que uma coisa é sagrada para que essa pessoa aceite essa loucura. Entendeu? Então você vê aqui que esses dispositivos de lei não foram feitos por entidade inteligentíssima alguma, principalmente espiritual. Isso aqui mostra, na verdade, que o homem antigo, o homem hebreu, tinha uma visão errônea, uma visão deturpada sobre a mulher, sobre a menstruação. Então você vê aqui que a mulher não podia fazer sexo com o marido durante a menstruação. Que a mulher, se ela ficasse sentada sobre uma cadeira, a própria cadeira
seria considerada imunda durante 7 dias. A mulher não podia tocar em nada durante sua menstruação no mundo da Bíblia. Uma ignorância sem fim. Não podia tocar em nada. Se ela tocasse em alguma coisa, a coisa ficaria imunda durante 7 dias. Veja a maluquice que aqui está, porque é uma lei feita por homem arcaico. E uma lei ainda pior para a mulher, sempre a mulher, apanhando no mundo da Bíblia. Vejamos agora outro exemplo, no próprio livro de Levítico, novamente, agora capítulo 20, versículo 18. Diz assim: se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, tendo ou não podia nem dormir, ambos serão eliminados do meio do povo, por terem posto a descoberto a fonte do sangue, por causa da menstruação. Você vê facilmente a ignorância que está aqui numa lei arcaica sobre a menstruação, sobre a mulher. E essa ignorância que está na Bíblia, que eu acabei de ler, 2 exemplos, ela é reproduzida, lamentavelmente, ainda hoje, por grupos religiosos. E aí você vê o caso aí dos judeus assídicos. É ou não é uma lei ridícula, uma lei insana, que ninguém deve cumprir? Hoje, já expliquei aqui, estamos no século XXI, estamos numa era evoluída. A mulher menstruada hoje não sofre punição alguma. A mulher menstruada leva uma vida normal, como se menstruada não estivesse. Não existe punição alguma para a mulher menstruada. Isso é um mundo civilizado nosso, um mundo civilizado. Já no mundo antigo, uma vergonha. Para terminar aqui o vídeo, vou trazer agora exemplos da ignorância sobre a mulher, sobre a menstruação, fora da Bíblia. E aí, um mundo também ignorante. Filósofos antigos, ignorantes, nada sabiam sobre a mulher, sobre a menstruação. Teólogos antigos, pior ainda, nada sabiam sobre a mulher, sobre a menstruação. E aí afirmaram também maluquices. Então vou mostrar aqui apenas pequenos exemplos, só para você entender o mundo antigo na ignorância sobre a mulher, sobre a menstruação. Vou trazer aqui um livro maravilhoso da maior teóloga do mundo, maior teóloga da Terra, a Uta Hanke Heinemann. Ela é uma teóloga alemã, mora na Alemanha, está hoje com 93 anos de idade. Então veja aí a foto dela. Hoje, e uma mulher bonita, e na adolescência mais bonita ainda. Você vê aí a Uta Hanke Heinemann, e veja aí a foto dela, ela adolescente, como era uma alemã bonita. Pois bem, a Uta Hanke Heinemann tem aqui o livro Eunucos pelo Reino de Deus. Eunucos pelo Reino de Deus. Um livro maravilhoso que não pode faltar na biblioteca de quem estuda religião. E aqui uma visão ela escreve sobre a visão da Igreja Católica sobre sexualidade, de Jesus aqui a Bento XVI. Então aqui, Uta Hanke Heinemann. Só para você ter uma ideia, ela estudou teologia junto com o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Estudou com ela teologia. Ela tem a linha católica, ela abandonou a Igreja Católica. Então aqui, em seu livro maravilhoso, Uta Hanke Heinemann fala sobre também a menstruação. Ela fala aqui, faz uma abordagem sobre a ignorância do mundo antigo sobre a mulher, sobre a menstruação. Essa ignorância que eu acabei de ler aqui, que está em Levítico, lá na Bíblia. Ela aqui, a maior teóloga da Terra, fala sobre isso. Então veja aqui na página
29, só para você ter uma ideia. Ela escreve assim, acompanhe aí. Veja aí, um tabu, hein? Ela diz, ó, um tabu. Um tabu particular da antiguidade, mundo antigo. Um tabu particular da antiguidade que o cristianismo acompanhou, ou seja, que o cristianismo infelizmente copiou esse tabu, diz ela, que o cristianismo acompanhou, proibia o coito, ou seja, proibia relações sexuais com a mulher durante a menstruação. Veja aí o que ela diz. Que esse tabu, essa maluquice, proibindo a mulher de fazer sexo com o marido durante a menstruação, essa maluquice aí do mundo antigo, diz ela, foi acompanhada também pelo cristianismo. O cristianismo abraçou essa maluquice aí. E continua ela, só para você ter uma ideia. Ela diz assim, Filon, como um médico sorano de Éfeso, século II depois de Cristo, sustenta que a concepção não pode ocorrer durante a menstruação e proíbe o ato sexual com mulheres que menstruam. Durante a menstruação, não pode haver concepção durante a menstruação. A mulher não engravida durante a menstruação. Isso aí não precisa nem ser médico para você entender isso. Mas aí vem a proibição do ato sexual com mulheres que menstruam, com mulheres menstruadas. Veja aí, a ignorância de Filon, aqui trazida por ela, a ignorância de Filon, como também a ignorância do médico sorano de Éfeso, proibindo aqui a mulher, proibindo a prática sexual com mulheres que menstruam, mulheres menstruadas. Eles aí proibindo. Aí continua aqui a Uta dizendo, o sangue menstrual fresco, diz ele quem? O Filon dizia, olha a ignorância dele, o sangue menstrual fresco, diz ele, mantém o útero úmido e a umidade não só debilita a vitalidade do sêmen, como a anula por completo. Que é uma ignorância essa afirmação aqui. E veja, de um mundo antigo, entendeu? E veja agora mais abaixo aí o que ela diz. Na antiguidade, ou seja, num mundo antigo, marcado pela ignorância, e principalmente aqui sobre a mulher e a menstruação, escreve aí a teóloga, na antiguidade, tanto os judeus quanto pagãos eram convencidos de que o sangue menstrual, na realidade, era venenoso. Veja a loucura, a ignorância do homem antigo sobre a menstruação. E aqui ela continua dizendo, mas, enquanto para Filon a menstruação prejudicava o sêmen e impedia a concepção, para o naturalista romano Plínio, o velho M79DC, o sexo com uma mulher menstruada era proibido porque as crianças concebidas durante a menstruação eram doentes, ou tinham soro sanguíneo purulento, ou então nasciam mortas. E aí, de acordo com a história natural, Plínio, o naturalista Plínio. E aí, nas páginas 7, 15, nos tomos 7, 15 e 87. Então você vê a ignorância do mundo antigo sobre a menstruação. Veja aqui, o naturalista romano Plínio, o velho, afirmando uma loucura, dizendo que o sexo com uma mulher menstruada era proibido, dizia aí o naturalista. Veja, porque as crianças concebidas durante a menstruação eram doentes, ou tinham soro sanguíneo purulento, em forma de pus, ou então nasciam mortas. Nada disso é verdade. Mas veja a ignorância do homem antigo sobre a menstruação. Isso aqui é para você morrer de rir. Mas veja bem, homens famosos no mundo antigo,
trazendo aí, aumentando a ignorância sobre a menstruação. E aqui veja mais uma passagem dela em relação ao católico Jerônimo. Veja aí, conforme escreveu Jerônimo, e veja aí o que Jerônimo escreveu. Veja a maluquice, entre aspas aí. Quando um homem mantém relações com a esposa nesse período, ou seja, ela menstruada, dizia Jerônimo, as crianças nascidas dessa união são leprosas e hidrocefálicas. Veja a ignorância do mundo antigo. Continua Jerônimo. E o sangue corrompido faz com que o corpo de ambos os sexos, dominados pela peste, ora sejam muito pequenos, ora muito grandes. Comentário sobre Ezequiel 18:6. Então você vê aí mais um ignorante, Jerônimo, no mundo antigo, afirmando uma maluquice, que a relação sexual de um homem com uma mulher menstruada fazia com que as crianças nascessem depois com lepras e com problemas aí no cérebro, água no cérebro, hidrocefálicas, e que o sangue aí era um sangue corrompido. Veja a ignorância do mundo antigo. E aí, Jerônimo ligado à igreja. E apenas para não levar aqui o vídeo se é uma demora acentuada, veja mais uma parte aí que ela diz aqui abaixo, na página 30, ela diz assim: os principais teólogos, agora aí os principais teólogos do século XIII, homens como Alberto Magno, Tomás de Aquino e Duns Scoto, proibiam o coito, a relação sexual com mulheres menstruadas, como pecado mortal, em decorrência do mal causado aos filhos. Veja a ignorância aí de Alberto Magno, Tomás de Aquino e Duns Scoto. Eles aí, em sua ignorância, os três, proibiam a relação sexual com mulheres menstruadas, porque eles diziam aí que isso causava um grande mal aos filhos. Veja a ignorância do homem antigo. Tomás de Aquino aí, como você sabe, foi um dos teólogos, ele com o Santo Agostinho, os dois formaram aí a doutrina cristã, doutrina completamente maluca, como a gente vê. Então Tomás de Aquino foi um dos fundadores da doutrina do cristianismo. Tomás de Aquino. Aqui neste livro, a Uta Rankin Henneman afirma que o Santo Agostinho e Tomás de Aquino, com certeza, eram dois neuróticos sexuais, dois doentes sexuais. E aí você vê Tomás de Aquino afirmando que a relação sexual de um homem com uma mulher menstruada, isso aí prejudicava os filhos. Era um pecado mortal. Como você vê, ignorância, ignorância, ignorância e mais ignorância. Mais um vídeo e muito obrigado.